Colossenses capítulo 1, e vamos dar então continuidade ao nosso estudo na carta aos Colossenses, lendo, como é nosso hábito, alguns versículos. E eu passo a palavra aqui ao Nando, ele pode ler, e até pode ler e começar logo as hostilidades no bom sentido, porque eu sei que ele tinha pensamentos para dar na quarta-feira passada e não teve oportunidade, e certamente que aproveita e começa logo. Vamos ler o capítulo todo. E então a palavra do Senhor diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e a inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenham preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia de obra, que obra em mim poderosamente. Amém.
eu tenho só um pequeno pensamento e nós a semana passada falávamos ficamos no versículo 8 e ouvimos muitos pensamentos, quer do nosso irmão Carlos como do Daniel, e eu tinha alguns pensamentos que... E Alberto. E o nosso irmão Alberto, como é óbvio. E um abraço para o nosso irmão Alberto, mais uma vez. Já tivemos a orar por ele e pelo ministério que o Senhor tem feito na vida daquele irmão e que o Senhor o continua a abençoar e a ajudar na luta, que não é fácil, mas certamente o Senhor o irá capacitar para isso. O versículo que nós, a semana passada, meditamos e vimos bons pensamentos e estamos a estudar, que era o versículo 8, e que nos fala, e eu vou ler. E vamos continuar ainda neste versículo. Sim. E, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E nós já vimos que muitas das vezes na nossa vida e no nosso dia a dia, quer na nossa vida como igreja, como corpo de Cristo, quer muitas das vezes igreja que somos, mas lá fora, na luta, nos nossos lares, onde quer que nós estejamos, porque é mesmo assim, não deixamos de ser igreja por sairmos daqui, continuamos firmes na palavra, ouvimos a palavra aqui, vamos para os nossos lares, com base naquilo que ouvimos, com base naquilo que nos nossos lares nós meditamos na palavra do Senhor, vamos crescendo, vamos subindo de graus, mas sempre focados naquilo que é mais importante, que é, e neste caso, especificamente, naquilo que o Senhor nos tem para dizer nos dias de hoje. E é com base nisso que nós vamos crescendo. E não há crescimento nenhum, nem há fruto fora disso. O que pode haver são obras. E o que eu queria focar neste pequeno pensamento que eu tinha para vos dar é, muitas das vezes nós confundimos as nossas próprias obras com o fruto. E nós sabemos que fora do Senhor, fora daquilo que o Senhor estabeleceu, só são obras. E só são obras que padecem e que muito rapidamente se vão. Agora, quando nós verdadeiramente nós vivemos Cristo na nossa própria vida, aí vamos ver o fruto, e é este fruto que o apóstolo Paulo aqui fala nestes crentes. Ou seja, quando ele diz, no versículo 8, quando ele diz o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, no versículo 6 ele diz que já este mesmo Evangelho que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Ou seja, são os irmãos que ouviram a verdade, ou seja, e aquilo que eles ouviram, eles transmitiram, eles viviam verdadeiramente o Evangelho que lhes foi ministrado e que lhes foi dado, e isso foi dando frutos, isso foi frutificando na vida deles, e aquilo via-se nitidamente. Eu às vezes pergunto-me a mim, será que se viesse cá alguém quase como observar a igreja, o corpo de Cristo, viesse observar, será que ele viria frutos ou simplesmente algumas obras não baseadas naquilo que é mais importante? E como é que nós podemos ver isso? Como é que nós conseguimos distinguir o que é que são obras na vida dos crentes e o que é que são frutos? O que é que são obras? Obras é tudo aquilo que está focalizado em nós próprios. Ou seja, quando nós verdadeiramente vivemos só para nós, ou seja, quando nós não pensamos no corpo de Cristo, onde nós estamos inseridos, e é aí que nós devemos dar o nosso máximo, é aí que nós devemos, de facto, dizer ao Senhor, olha Senhor, eu estou aqui, disponível para Ti, usa-me da melhor maneira, como Tu queres, e então aí o Senhor vai nos utilizar, o Senhor vai nos capacitar, seja para aquilo que for, mas o Senhor vai nos utilizar. Muitas das vezes de maneiras inesperadas, mas o Senhor utiliza. E aí vai haver fruto. Aí há sempre fruto. E são frutos visíveis. São frutos que alguém, geralmente um fruto, alguém usufrui disso. Geralmente o fruto não é para usufruir da própria árvore. Ou seja, esse fruto, alguém vai usufruir dele, alguém vai beber dele, alguém vai se utilizar disso.
E é isso que o Senhor quer que cada um de nós. De facto, que mais do que possamos nós gozar desse próprio fruto, são os outros é que se vão gozar desse fruto. E nós vemos aqui, vemos o apóstolo Paulo, eu queria só ler muito rapidamente, em Romanos, no capítulo 1, na carta aos Romanos, no capítulo 1, e eu vou ler do versículo 11, e vemos o apóstolo Paulo preocupado também com isto, e ele fala aqui nesta situação muito claramente também, do versículo 8 ao versículo 13. E o apóstolo Paulo diz assim: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também dentre vós algum fruto, como também dentre os demais gentios. Ou seja, era o desejo do apóstolo Paulo estar com aqueles irmãos para quê? Para ele gozar um pouco daquela comunhão, daquilo que existia ali. Ou seja, havia frutos ali. Ele queria também gozar-se disso. Ele queria ser participante disso. Ou seja, assim como ele queria dar, assim ele também queria receber. O problema é que muitas vezes nós vamos só para receber. Nós viemos aqui, muitas vezes viemos à casa do Senhor e às vezes até estamos envolvidos ativamente. Quando eu digo ativamente, é na questão de viemos a todas as reuniões, estamos aqui sempre presentes, mas sempre para receber, sempre para receber. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo preocupado com a questão de ir ter com eles, de dar, mas também receber alguma coisa daqueles irmãos. E essa tem que ser a nossa preocupação. Como é que nós podemos, alguém se analisasse muito rapidamente, o que é que poderia dizer? O que é que poderia dizer em relação àquilo que ia observar? Será que nós vivemos uma verdadeira comunhão como corpo de Cristo? Será que vivemos isso assim mesmo, intensamente? Será que, como igreja, como é que nos relacionamos quando viemos adorar a casa do Senhor? Será que temos paciência uns para com os outros? Será que damos a primazia a uns para que possam, como fazemos aqui à quarta-feira, ouvimos a palavra, e eu dou graças a Deus mais uma vez pelos irmãos que se disponibilizam e muitos dão pensamentos. Será que damos essa primazia ou será que fazemos como algumas igrejas fazem, infelizmente, que têm lugares especiais e a palavra é só dada supostamente a gente que estudou e que é capacitada aos olhos humanos para dizer alguma coisa acerca da palavra de Deus? Ou simplesmente nós olharmos e de facto vemos que esse irmão tem subido, tem galgado degraus na sua vida espiritual e que pode, lá está, podemos beber daquilo que ele tem para nos dar, daquilo que o Senhor se vai utilizar dele. E existe um perigo muito grande que muitas das vezes nós nem temos noção de que muito difícil é nós darmos frutos quando nós hoje estamos nesta igreja e amanhã nos chateamos e vamos para outra igreja e depois na outra igreja também já não estamos bem, vamos para outra e andamos assim. Não pode haver frutos. Não pode haver frutos assim. O que pode haver é supostamente tudo menos frutos. Não existe frutos quando a gente não vai beber no sítio certo. Quando a gente não nos focamos naquilo que tem mais valor, que é o Senhor. E só assim é que nós conseguimos diariamente, devagar, mas com passos certos, podermos crescer espiritualmente e fortalecermos a nossa santificação, cada vez ser maior no Senhor. Que cada um de nós possa meditar nisto e pensar que de facto fora do amor do Espírito não existe frutos, existem obras somente, e são obras que rapidamente se vão embora, não permanecem. Eu dou graças a Deus pelo trabalho que o Senhor tem feito na vida do Cristóvão Pedro em Angola, e esta semana passada nós falávamos e era o que o Cristóvão dizia: eu sinto mesmo que é o Senhor
que vai abrindo portas e que o Senhor vai, apesar das circunstâncias não serem as melhores, mas o Senhor está a fazer o trabalho. E eu dou graças a Deus quando um irmão diz isso, que o Senhor está a fazer o trabalho. Não é eu estou a fazer o trabalho, não, é o Senhor que está a fazer o trabalho. Porque a obra é do Senhor. Que cada um de nós possa pensar nisso. A obra é do Senhor. Ele só nos quer utilizar. Amém. E que o Senhor nos ajude e que nós nos possamos deixar utilizar nas mãos dele para que os outros irmãos possam beber do fruto que ele tem para nos dar. Graças a Deus. Eu gostava de dizer o seguinte. Eu agora percebo porque é que tu ficaste proibido de falar na semana passada. Proibido entre aspas. Porque quis o Senhor que tu falasses no que falaste agora, porque Ele também certamente que sabia, nem eu próprio sabia então, naquilo que iria falar agora, que parece que me tiraste o discurso, ou parte dele. Porque eu vou exatamente, com base neste versículo 8, referir esses aspectos. E voltando ao versículo 8, na semana passada nós vimos no versículo 8, eu tive a ocasião de dizer que Epáfras nos declarou também o vosso amor no Espírito, e portanto eu fiz referência ao facto de que se por um lado nós temos um crente, que é Epáfras, a dar um bom testemunho do amor daqueles crentes em Colossos, e portanto dando bom testemunho de uma igreja como um exemplo a seguir e recomendável, nós em Corinto temos a família de Estéfanas, que deu um péssimo testemunho ao apóstolo Paulo da igreja em Corinto, como um mau exemplo e como algo que nós não devemos seguir. Portanto, a família de Cloé, obrigado, eu disse de Estéfanas. Pronto, mas o Estéfanas anda lá com o Cloé e tal, e não sei o quê. Obrigado pela correção, Daniel. A família de Cloé, exatamente, obrigado, obrigado pela correção. Portanto, depois de termos visto isso e de muita coisa relacionada com isso, que eu não vou repetir, não vou molhar no molhado, mas eu agora quero chamar a vossa atenção para isto, em parte, que o nosso irmão Fernando acabou de dizer agora. E que é o seguinte: o apóstolo diz aqui que Epáfras lhe falou a ele, Paulo, do amor daqueles crentes no Espírito. E eu queria chamar a vossa atenção pelo seguinte. Ora bem, o que é que nós percebemos daquilo que falamos até agora? Que estes crentes eram um exemplo, que estes crentes eram uma referência, que estes crentes estão em contraste com os crentes em Corinto, que eram um mau exemplo, que não eram uma referência. Foi isso que nós vimos, não é? Mas atenção o que é um crente exemplar. Um crente exemplar, ou neste caso uma igreja exemplar, diz aqui o apóstolo, destaca-se por alguma virtude, mas, e aqui isto entronca com o que o nosso irmão Fernando acabou de dizer agora, uma virtude que não é meritória deles. Porque o amor que eles eram exemplar, eles eram exemplo no amor, mas era amor no Espírito, não era neles. O amor não estava neles em si. Como vocês sabem, nós podemos revelar amor humano, amor fraternal. Falamos até disso na semana passada, o amor filéu, existe o amor sexual, existem muitos tipos de amor que são meramente humanos, mas este amor, aqui exaltado e referenciado, é um amor que não está neles, é um amor no Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito é amor, e o Espírito Santo tinha uma tal liberdade na vida destes crentes que tinha a possibilidade de fazer fluir e frutificar esse amor, que se tornava notório. Portanto, em primeiro lugar, o exemplo destes crentes glorifica a Cristo. O exemplo destes crentes glorifica a Deus. E quando alguém é apontado como um exemplo em que ele é que é exaltado, alguma coisa está mal. Quando alguém é apontado como uma referência e que ele é que é exaltado, está muito mal. Ou seja, é aquilo que o nosso irmão Fernando acabou de dizer há bocado, é meras obras humanas. Nós temos que fazer a diferença entre as obras meramente humanas, as coisas que eu faço e que me glorificam por aquilo que eu faço, daquilo que é feito por Deus, que não sou eu, é Deus que faz e que glorifica a Deus. Nós temos que ter a noção de que a obra de Deus é feita por Deus. Aliás, nós fomos salvos não pelas obras, mas para as boas obras
que Deus preparou, elas são dele. Elas não são nossas. As boas obras são dele. E, portanto, as boas obras em que nós apenas devemos andar glorificam-no a ele. Porque as obras são dele. E este amor é dele. Este amor não é daqueles crentes em Colossos. Aqueles crentes em Colossos eram tão fracos quanto nós, tão débeis, tão frágeis e tão fraquíssimos que eram incapazes de amar daquela maneira por si mesmos. Mas o Espírito neles era capaz de o fazer. E, portanto, a primeira coisa que eu queria referir era isto. A ação deles glorificava a Deus, porque o amor era no Espírito. Já vimos que o fruto do Espírito é amor, portanto, se o amor era no Espírito, a glória era para o Espírito de Deus, era para Deus. A segunda coisa que eu quero chamar a vossa atenção, e que tem a ver com isto, portanto, isto entronca com aquilo que o Nando disse, eu tinha pensado nisto, e o Nando, o pensamento é semelhante, é dentro da mesma linha, é o Senhor que nos está a guiar nesse sentido. Eu, na semana passada, não fazia intenções sequer de falar nisto, porque eu nem tinha pensado nisto. Foi hoje, ao estudar a passagem, e ao estudar este versículo, que este pensamento me veio à mente para o poder refletir aqui. E dou graças a Deus, porque o Nando já tinha pensado nisto na semana passada, e eu não sabia o que é que ele tinha para dizer, mas agora percebo por que razão é que estamos ambos a falar nisto agora, porque está em sintonia. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção, em segundo lugar, é que é este pensamento, mas eu, antes disso eu gostava de chamar a vossa atenção. Eu queria dar um pequeno exemplo muito rápido, temos vários, mas quero-vos dar um pequeno exemplo muito rápido, que é o seguinte. Vocês reparem que Sansão, que se notabiliza por aquela força descomunal, não é verdade? O segredo estava no espírito, não estava nele. Há muita gente que pensa que o Sansão era do tipo Hércules, na mitologia. Mas o Sansão não era uma personagem mitológica. Sansão foi uma personagem real. O Hércules era mitológico, mas este não era mitológico, este era real. A força dele era tremenda. E nós sabemos que ele só com uma queixada de um jumento matou 1000 homens. Portanto, este indivíduo tinha uma força de facto descomunal. Mas atenção, que a força não estava nele em si, estava no Espírito de Deus. E no momento em que o Espírito de Deus se retira dele, a força foi-se. E ele já não pôde fazer nada. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção que, de facto, é o Espírito de Deus que opera. E este é o segundo pensamento que eu queria dar, é o seguinte. Portanto, primeiro, ao vermos que aquele amor em que eles se distinguiam era do Espírito e, portanto, glorificava a Deus, o segundo pensamento é que isto está acessível a qualquer um de nós. Porque, afinal, não eram eles que eram fantásticos. O fantástico é o mesmo Deus que me quer usar. O fantástico é o mesmo Deus que eu tenho. O fantástico é Ele que pode fazer a diferença. Portanto, se Ele pode fazer o que fez com os Colossenses, Ele pode fazer o mesmo comigo. Ele pode fazer o mesmo convosco. Porque é Ele que faz a diferença. Foi Ele que fez a diferença em Sansão. Foi Ele que fez a diferença em Colossos, nos Colossenses. E é Ele que faz a diferença em cada um de nós. E, portanto, no que diz respeito ao amor, deixai-me dizer que é assim. Há pessoas que têm uma grande dificuldade em amar. Há pessoas que têm uma grande dificuldade em revelar amor, em manifestar amor e dizer eu não sou capaz de amar aquela pessoa. É muito difícil. Não simpatizo com ela, não me dou com ela, eu não sou capaz de amar aquela pessoa. Por favor, quem é guiado pelo Espírito é capaz de amar o impossível. Porque é Ele que faz isso. É o amor dele. É o amor de Cristo que amou o pecador. É o amor de Cristo que amou o indigno, que amou aquele que não me merece. É esse amor de Deus, que é o amor único, que é o ágape. É esse amor que está disponível para nós o amarmos. E é o Espírito que produz esse amor. Porque o amor é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, entre outras coisas, amor, é logo em primeiro lugar à cabeça, amor, gozo, paz, etc. Portanto, eu queria, portanto, destacar aqui que este pensamento aqui nesta passagem revela que todos nós podemos ter este amor, porque este amor é do Espírito. E já agora, há mais coisas que isto nos leva a pensar. Se, portanto, no versículo 8 diz que Epáfras declarou a Paulo do amor destes crentes no Espírito,
e há aqui duas ênfases, é o amor fantástico e outra coisa é no Espírito, então nós podemos perceber, e convém que percebamos, que não apenas que se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito, se nos enchermos do Espírito, se o Espírito tiver liberado a nossa vida, não somente nos podemos distinguir no amor que conta, no amor que interessa, no amor que deixa toda a gente deslumbrada, no amor que se torna motivo de conversa, no amor que se torna motivo de referência e de indicação, como uma referência, então vamos perceber que em toda a atividade da vida cristã isso acontece também. Por exemplo, quantos há que têm dificuldade em orar? Quantos há que oram pouco? Quantos há que quase não oram? Quantos há que sentem dificuldade em orar? E porquê que sentem dificuldade em orar? Porque o fazem na energia da carne. Porque o fazem com o seu próprio esforço. E com o nosso próprio esforço não vamos longe. Não vamos longe nem a amar. Não é o amor que Deus quer. E não vamos longe a orar. Porque não é essa oração que Deus quer que a gente faça. A oração que Deus quer que a gente faça é a oração movida pelo Espírito. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 18, e já agora convém lembrarmos do que é que ele diz assim, qualquer coisa como isto. Orando, diz ele, a estes crentes, orando em todo o tempo, com toda a oração. Reparem, orar em todo o tempo, orar com toda a oração e súplica no Espírito. Isto é só possível no Espírito. O amor é possível no Espírito e o orar é possível no Espírito. E nós podemos tornar grandes exemplos de oração se também no Espírito vivermos. Porque se andarmos no Espírito, é o Espírito que faz a diferença, é o Espírito que nos torna verdadeiramente homens de oração ou mulheres de oração, nos torna pessoas exemplares no amor, mas não é só na oração. Não é só no amor. O que é que a Bíblia nos fala mais acerca desse assunto? A Bíblia diz, por exemplo, que uma coisa que é um problema para tanta gente, é um problema para tanta gente, é o problema da insatisfação. A gente encontra pessoas insatisfeitas, pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas que se queixam, com queixume, pesarosas, muitas vezes sem esperança. Porquê? Porque não vivem no Espírito. Porque quem vive no Espírito não apenas tem este amor, não apenas tem esta vida de oração, mas tem outra coisa muito importante. Tem alegria. Alegria. Eu dou graças a Deus porque é admirável, e não é por acaso, que quando os crentes em Pentecostes foram cheios do Espírito Santo, não é por acaso que esses mesmos crentes que foram cheios do Espírito Santo leiamos algo como isto, que eles estavam muito alegres e muito satisfeitos e muito contentes por terem sido achados dignos, por padecer, entendam, por sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito que faz esta diferença, é o Espírito que dá esta alegria incomum, rara, não normal, é verdadeiramente espiritual. O Espírito quando nos toma, o Espírito quando nos domina, o Espírito quando nos impele, quando nos move, quando andamos no Espírito, como a Bíblia diz, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne, não cumprireis as concupiscências da carne, não andareis pela carne, não é pela vontade da carne, e até isto se manifesta na questão da conversão, não é pela vontade da carne, mas é de Deus. Quando nos movemos por Deus, pelo Espírito de Deus, nós somos capazes de ter alegria diante do sofrimento. Isto é muito importante. Isto não é teoria. Isto não é teoria. Isto é realidade. Ter amor, ter alegria, ter oração. E nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, o exemplo dos exemplos, há até uma passagem que eu até tinha aqui colocado e que depois até retirei, que é Lucas 10, 21, porque vocês podem ver que o Senhor Jesus Cristo, que o exemplo dos exemplos, mostrou a alegria que ele tinha, que provinha do Espírito. O mesmo Espírito que lhe dava esta alegria é o mesmo Espírito que está em mim
e que me quer dar essa alegria. E por isso é que ele disse que eu quero que o meu gozo seja o vosso gozo e o meu gozo permaneça em vós. Foi este Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 10, 21, quem é que lê já agora? Lucas 10, 21, muito rapidamente, que é para eu me calar, porque eu já estou a falar há muito tempo. Mas isto é importante e eu não posso deixar de falar nisto. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Se alegrou no Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo se alegrou no Espírito Santo. E nenhum de nós espera alegrar-se a não ser no Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é gozo, é alegria. E, portanto, é isto que Deus quer que a gente perceba. Que o Espírito de Deus é que é que faz a diferença. É que faz com que eu possa ter alegria no sofrimento. É que possa fazer com que eu tenha uma vida de oração. É que pode fazer com que eu tenha o tal amor para amar aquele que não é digno de ser amado. Mas o amor de Deus é exatamente esse. É o amor que ama o indigno. É disto que eu preciso. Porque isto da gente amar aqueles que nos amam, aqueles que são simpáticos, aqueles que a gente até vai bem com eles, isso aí não precisamos ser crentes. Qualquer descrente faz isso. Agora, amar-nos, casos não amáveis, isso é que é a diferença. Mas a alegria, não se esqueçam da alegria, não se esqueçam da alegria. E há uma coisa maravilhosa, é que o cristianismo torna isto diferente. O cristianismo pode fazer com que eu esteja sempre alegre. Em qualquer circunstância, em qualquer circunstância da vida, eu posso estar alegre. Por isso é que o apóstolo Paulo, preso em Roma, diz aos filipenses: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A carta da alegria é escrita por um homem preso, torturado, privado de liberdade, privado dos amigos, privado da igreja, privado da coisa que ele mais queria, que era pregar o Evangelho livremente por toda a parte. E é um homem não amargurado, é um homem não revoltado, é um homem não triste, não deprimido, é um homem cheio de alegria, como há tantos que estão cá fora que não a têm. E era o Espírito que fazia isto na vida dele. Bem, para terminar, ainda vou dizer mais 3 pensamentos rápidos. Há uma coisa que também é um problema para muita gente. Vê-se às vezes pessoas a servirem. Isto faz uma diferença. Vocês não imaginam como isto faz uma diferença enorme. É isto que nos torna diferente do religioso. O religioso é formal. O religioso é frio. O religioso faz por dever. O religioso faz por sacrifício. O homem de Deus, o homem envolvido pelo Espírito de Deus, tem uma coisa que os outros não têm. Sabe qual é? É fervoroso. Fervoroso. E é o Espírito que faz isto. E por isso é que a Bíblia diz, eu vou citar apenas Romanos 12:11, sede fervorosos no Espírito. O fervor que tem que haver em mim tem que ser no Espírito. E é o Espírito que me torna fervoroso. Por isso é que nós vemos aqueles crentes cheios do Espírito estarem em ebulição, a um fervor tremendo. O fervor deve ser... Olha, houve um crente que uma vez disse uma coisa que eu achei delicioso. E já foi há muitos anos. Eu estava a dar os meus primeiros passos na vida da fé. E houve um crente que um dia escreveu isto, e eu li na altura e nunca mais me esqueci, a tal ponto que ainda hoje vou dizer aquilo que eu li há muitos anos atrás, nos meus primeiros anos de crente, primeiros anos iniciais, tinha pai 2 anos de crente, e que eu li e que nunca mais me esqueci. O fervor na vida do crente deve ser tão natural como o pó que se levanta quando se vai à casa. E agora estamos em obras. E quando foi nas outras obras, depois destas instalações aqui, uma das minhas atividades era andar a varrer. E o nosso irmão Manel dizia assim: não varras agora, porque estás a levantar muito pó. E eu achava aquilo engraçado. Mas eu lembrava-me daquele pensamento, daquele crente que dizia que o fervor deve ser tão natural como o pó que se levanta quando se varre a casa. E eu andava com muito cuidado a varrer para ver se não levantava o pó. Mas sempre levantava um bocadinho de pó, porque é impossível varrer e não levantar pó. E então é assim, que Deus nos ajude a andarmos no Espírito para sermos fervorosos. Outro pensamento
que é uma coisa muito importante. Efésios 4:23. Esta aqui temos mesmo que lá ir. Efésios 4:23, que diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Sabem o que é que renova a vida do crente? É o Espírito Santo. Crente que não é movido pelo Espírito é uma chatice. Crente que não é movido pelo Espírito é sempre mais do mesmo. É a repetição. É tudo expectável. É mais do mesmo. O crente que é movido pelo Espírito é sempre coisa nova. Nunca é igual. É sempre diferente. Porque o Espírito renova. É porque eu dou graças a Deus. Uma das coisas que eu dou graças a Deus é porque eu dou graças a Deus que a minha vida hoje não era como a minha vida de ontem. E eu espero que não vá ser como a minha vida de amanhã. Porque Ele renova mesmo. É diferente. Foi fantástico ontem. Mas hoje não é menos fantástico. Como não vai ser amanhã. É o Espírito que faz esta diferença. E quer fazer esta diferença em mim e em vós. É andarmos no Espírito e Ele renova a nossa vida. Não há coisa mais maravilhosa do que dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é tão bom quando alguém se converte, não é? É tudo novo, tudo novo. Mas é tão bom quando depois de eu me converter, o novo continua a ser novo. Porque amanhã é novo outra vez. E depois da amanhã é novo outra vez. E eu vivo sempre em novidade de vida. E nunca é a mesma coisa. Isto é importante. Cristianismo é isto. Isto é contrário à religiosidade. A religiosidade entra-se num esquema que é de repetição. E então ainda escrevi sobre as ladainhas. As ladainhas. E as ladainhas são aquelas orações, rezas, de repetição. Não é isso que Deus quer. Mas não vou falar mais sobre isso. Por último, e não menos importante, o que é que aglutina a igreja? O que é que aglutina os crentes? O que é que nos estreita os laços? O que é que nos faz estar mais perto uns dos outros? O que é que nos faz desejar estar ao pé uns dos outros? O que é que nos faz querer estar ao pé deles e não querer viver sem eles? É o Espírito. E por isso é que a Bíblia diz e fala em Filipenses 2:1, está mesmo aqui atrás, é só dar aqui uma espreitadela, logo atrás da carta aos Colossenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, a comunhão é o Espírito que a faz. Não nos esqueçamos que é o Espírito que nos integra no corpo. Não nos esqueçamos que somos batizados pelo Espírito de Deus. E Ele é o Espírito que me une aos outros membros. É o Espírito que me torna membro do corpo, unindo-me aos outros membros. E por isso a Bíblia fala tanto acerca da comunhão no Espírito, e fala na comunhão do Espírito. Não é? E agora não vamos fazer um estudo agora sobre o assunto, mas o apóstolo Paulo diz que para nós guardarmos a comunhão, como é que é? Guardarmos a unidade da fé. Mas eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte: vede o que o Espírito de Deus faz em tantas áreas da nossa vida. No caso dos Colossenses, é destacado o aspecto do amor. Que na minha vida seja destacado o aspecto do amor, mas também da comunhão, mas também do gozo, mas também da oração, mas também do fervor. Que Deus nos ajude. E agora passo a palavra ao Daniel, porque o Daniel vai falar rapidamente, Daniel, vais dar o pensamento. O Daniel tem aqui uma surpresa para os irmãos que não estão aqui presentes, que é: antes do culto de estudo bíblico propriamente dito começar, nós temos sempre o nosso culto de oração, em que nós oramos por tantas necessidades e por tanta gente, e falamos ao orar, e antes de orar, e enquanto oramos, e depois de orarmos, sobre vários temas e assuntos
que são necessários à oração. E o nosso irmão Daniel, nessa altura, começou a falar sobre um assunto, até porque nós íamos orar por alguém, e ele falou sobre esse assunto e já estava a entrar no assunto do nosso estudo. E eu disse, Daniel, não podes continuar, porque isso faz parte do estudo que estamos a fazer e é adequado a estares aqui a falar do estudo, sobre esse assunto. E o Daniel vira-se e sai-se como sempre, não é? Sai-se assim com umas muito apropriadas e deliciadas, que é assim. Os crentes que não vêm ao estudo bíblico têm que perceber que há algo que eles não assistem por não estar cá, que são os bónus. E eu disse ao Daniel, mas pronto, eles até nem sabem que há bónus. E então, aquilo que seria um bónus só para os que estavam cá, eu quis que os que não estão cá recebam esse bónus. Mas fiquem a saber de uma coisa, olhem que cá há bónus que vocês que não estão cá não têm oportunidade de ter. Daniel, dá lá o bónus, faz favor. Chega-te aqui. Ora bem, nós estávamos a falar na altura da necessidade de sermos, e também isto é uma das atitudes espirituais, do crente espiritual, de termos tato e sermos compreensivos para com aqueles que não conhecem. Delicadeza, delicadeza. Exatamente, delicadeza, exatamente. Diplomacia. Para com aqueles que não conhecem a verdade. Tanto os descrentes, que não são salvos, como os crentes que ainda não vieram ao conhecimento da verdade. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E há alguns que na salvação ou no conhecimento estão deficitários. E temos de ser compreensivos para com eles, porque já lá estivemos. Todos nós já estivemos do lado dos perdidos e do lado dos que não tinham vindo ainda ao conhecimento da verdade. Devemos ser humildes, devemos ter tato, e porque há sempre o risco de o conhecimento inchar, como diz o apóstolo Paulo. E aí Paulo dá-nos uma lição. Porque mesmo quando isto vem no seguimento daquele episódio de Paulo e de Pedro de que falámos na semana passada. E daí eu ter dito, exatamente. Vais falar, faz favor, durante o estudo, tem a ver com isso. Exatamente. É um retomar do pensamento da semana passada. Se bem que era um assunto lateral, mas veio a propósito. E então, Paulo, mesmo quando repreende a Pedro, é compreensivo para com ele. Ele é severo com o erro dele, mas não aproveita para o desmanchar. Para o esmagar. Para o esmagar. Não apaga o borrão que fumega. Exatamente. Vou utilizar a linguagem do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, ele percebe que ele próprio poderia cair no erro em que ele caiu. Porque ele diz aos Gálatas... Nem esmaga a cana trilhada. Exatamente. Porque ele diz em Gálatas 6.1 6.1 olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Ou seja, tu podes... Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, vós que sois espirituais, lá está o espírito, encaminhais com o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado. E há aqui uma frase que quando ele está a repreender Pedro, ele diz várias coisas e a dada altura diz: porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitua-me a mim mesmo transgressor. Que ele está a dizer basicamente, estava a repreender Pedro por estar a querer voltar a erguer uma parede de separação entre judeus e gentios. Mas o que é que ele diz? Porque se tu tornas a edificar aquilo que eu destruí, constituis-te a ti mesmo como transgressor. É isso que ele diz? Não, ele diz: se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo como transgressor. Ou seja, ele está ao mesmo tempo a repreender Pedro, mas também está a dizer: eu também sou capaz. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado comigo mesmo. E o conhecimento que temos adquirido pode levar-nos a pensar que estamos num pedestal, que somos aquilo que alguns chamaram o clero iluminado. Somos as pessoas que têm um conhecimento mais pormenorizado da vontade de Deus. Damos graças a Deus por conhecermos. Que Deus nos humilhe. Exatamente. E não tenhamos qualquer pensamento a esse respeito. Exatamente. Era só isso. Obrigado, Daniel, mas isso é muito importante. E o Daniel acabou de tocar aqui num ponto muito importante, que eu penso que é muito importante. Vamos já passar a ouvir o irmão Alberto, mas
ele tocou agora num ponto muito importante que é Paulo não ter aproveitado a situação para esmagar Pedro, tal como o Senhor Jesus Cristo. Ele dizia que a cana trilhada e o morrão que fumega não eram para ser esmagados. E eu queria dizer o seguinte, que isto é muito importante. Nós precisamos de permanentemente ter a noção de que somos capazes, como ouvimos, de fazer o mesmo ou pior. O irmão Sobral, que já está na glória com o Senhor, ele dizia-me tantas vezes, quando às vezes, partilhando eu com ele, partilhando eu de muitas questões, porque ele passava, porque estava perto dele, e ele dizia-me assim, tem cuidado, ele chamava-se Viriato, tem cuidado, Viriato, porque tu podes fazer o mesmo ou pior. E ele recorda-me de uma vez de um crente, que por acaso era um jovem, que teria escorregado e que ele teve conhecimento, e ele estava-me a contar o assunto, e ele dizia-me assim, ele quando falava desse crente, não falava daquele crente como alguns quando falam de alguns que escorregam e caem, que é esmagá-los e destruí-los. E ele disse-me assim a mim, tem cuidado, Viriato, tu podes fazer o mesmo ou pior. E nós temos que ter a consciência de que isto é uma grande verdade, porque qualquer um de nós é capaz de fazer o mesmo ou pior. E só a graça de Deus é que nos pode segurar e ajudar. Eu quero vos dizer uma coisa, este assunto é muito importante, e por isso é que eu, mesmo que a gente demore mais um bocadinho, mas este assunto é muito importante. Porque, sei lá, ainda ultimamente fui confrontado com situações como, por exemplo, esta que eu vou dizer, não vou identificar naturalmente, mas do género de alguém pensar assim, e tal, eu fiz isto ou fiz aquilo e agora como é que vão olhar para mim, ou como é que vão... eu quando ouço uma coisa destas, eu digo, a pessoa que venha que eu quero abraçá-la. Não foi o que o Senhor fez com o filho pródigo? O que é que nós lemos na história do filho pródigo? E nós precisamos de ter este espírito. Sabem porquê? Eu vou-vos dizer uma coisa que há muita coisa que eu não me esqueço. E eu espero que seja muita coisa mesmo, porque eu não convém esquecer as coisas boas. Mas há uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que foi um outro homem de Deus, que era o irmão Andrade, em Espinho, que um dia, em conversa com ele, nem foi em mensagem nem nada, foi em conversa que eu estava a ter com ele, eu gostava muito dele e aprendi muito com ele também. Ou pelo menos ele ensinou-me muitas coisas, eu espero ter aprendido alguma coisa. O irmão Andrade, um dia em conversa privada comigo, disse-me assim, olha Carlos, sabes uma coisa? Tiago diz, eu nunca tinha reparado e já tinha tantas vezes lido Tiago, já na altura, todos nós, diz Tiago, tropeçamos. E ele diz assim, sabes uma coisa? Tiago diz que todos nós tropeçamos. Portanto, se eu penso, quando estou diante de alguém que tropeçou, que eu não tropeço, eu sou um hipócrita, porque eu tropeço também. Posso não tropeçar naquilo, mas se calhar estou a tropeçar noutra coisa qualquer. Isto não é se calhar, todos nós tropeçamos. Tiago, quando disse, não disse, todos nós, alguns de nós tropeçamos, ou podemos tropeçar. Não, todos nós tropeçamos. Agora leiam lá, Tiago, acho que é 3. Tiago 3, se não estou em erro. Se não estou em erro, é até 3:1 logo, ou coisa assim. Não é? Se não estou em erro, acho que é. Mas se não for, vocês dirão. Tiago 3:2. É Tiago 3:2. Então não é 3:1, é 3:2. Obrigado, Jorge. O Jorge está sempre atento. Tiago 3:2. Jorge, queres ler, se faz favor, já agora? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Bem, o que importa aqui é isto. Todos tropeçamos. Mas sabem de uma coisa?
é que diz que todos tropeçamos e não tropeçamos todos numa coisa. Em muitas coisas, que é uma coisa tremenda. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. E isto deve-nos humilhar. E deve-nos humilhar de tal maneira que quando encontramos alguém em baixo, devemos lembrar que nós nos devemos considerar ainda mais em baixo. E devemos revelar a atitude correta para com a pessoa, tendo a consciência de que também tropeçamos. E que não somos melhores que ninguém. E que se não for a graça de Deus a ajudar-nos e a recuperar-nos, onde é que nós estaríamos? Que Deus nos ajude. Mas vamos ouvir o irmão Alberto, que já temos saudades. Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de estar com os irmãos. Hoje gostaria de partilhar um estudo sobre a vida em comunidade. E seria proveitoso se pudessem anotar as referências bíblicas citadas para aprofundar melhor no ensino. Colossenses capítulo 1, verso 8. Nos declarou o vosso amor no Espírito. A vida em comunidade. Será que preciso ser cordial para com todos? Devo ensinar Bíblia, tirar dúvidas dos outros, mesmo não sendo eu o líder? Como você entende a função da igreja? Tipo escola, algo como hospital? Ou, quem sabe, uma espécie de Rotary Club? Os múltiplos aspectos da vida na comunidade cristã são muito mais amplos do que o nosso estudo pode abordar. Uma das coisas mais importantes é que o ambiente da igreja deve manifestar ao cristão o valor e o amor que realmente lhe pertencem, sendo filho amado, valorizado pelo próprio Deus, o Deus de amor. Focalizamos duas áreas da teologia prática: o amor mútuo e a disciplina. É interessante citar símbolos cristãos que estavam nas paredes das catacumbas de Roma no primeiro século. Agora podem ser vistos no Museu do Louvre, em Paris. Um dos símbolos, a pomba. Outro, um cacho de uvas. Outro, a cruz e 2 corações. São símbolos, marcas da comunidade cristã do primeiro século. Agora, das 105 passagens com mandamentos recíprocos que estão no Novo Testamento, mais da metade tem frase uns aos outros. Olha a importância. O grego é alelon. Referem-se à igreja, geralmente na forma de imperativos. Agora, 17 vezes a Bíblia insiste no mandamento: amai-vos uns aos outros. Citando um, João 13, 34 até 45. A definição deste amor se esclarece e se concretiza através dos mandamentos uns aos outros. Os mandamentos recíprocos visam a conduta, não o intelecto. Não há desculpa para não os entender e os cumprir. Seja em disciplina ou em questões teológicas, uma meta importante da verdadeira doutrina é o amor. Quero destacar 5 categorias dos imperativos uns aos outros que encontramos no Novo Testamento. O primeiro é a aceitação. Saudai-vos uns aos outros. Segunda carta aos Coríntios 13, 12. Sede mutuamente hospitaleiros. 1 Pedro 4, 8 a 9. Segunda categoria é a unidade. Promover a unidade. Tende paz uns com os outros. Marcos 9,50. Ou mesmo, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Efésios 4, 32. Outra categoria, reconhecer submissão, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago 5, 16. Outra categoria que quero destacar é a proibição, observar as proibições.
Não faleis mal um dos outros. Tiago 4,11. Não vos queixeis um dos outros. Tiago 5,9. Última categoria, talvez a mais importante, contribuir com a edificação do corpo de Cristo. Edificai-vos reciprocamente. 1 Tessalonicenses 5,11. Consolai-vos uns aos outros. 1 Tessa 4,18. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. A aceitação, unidade, submissão, proibição e edificação. São essas categorias que devemos observar, praticar, para honrar e adorar ao Senhor. Claro que esta é uma lista simples. Há vários textos, versos na Bíblia que tratam desse tema. A apresentação desses tópicos serve para mostrar que essa é a manifestação mais essencial da vida do corpo de Cristo, que é a sua igreja. A atividade conjunta, compartilhada. Foi o que o apóstolo escreveu em Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. É num ambiente assim que é propício para o mover do Espírito de Deus em poder e agir e gerar transformação de vidas e revelar o amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe.